Olá, Jéssica Cantadori, bióloga da Bioscience. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre a reportagem que saiu domingo, falando, de plasma rico em plaquetas, de plasma gel. E eu vi vários comentários sobre o assunto e achei que seria legal passar a informação aqui para vocês sobre vários pontos que eu percebi na reportagem, alguns erros, inclusive de nomenclatura, enfim, nomeando um procedimento erroneamente, enfim. Vou passar algumas informações para vocês sobre o que foi falado lá, que eu realmente percebi a preocupação de alguns pacientes, de pessoas que me seguem. Então eu vou esclarecer aí para vocês alguns pontos da reportagem. Primeiro ponto, que eles começam falando sobre plasma rico em plaquetas, que é uma nova onda e tal. E na verdade não é uma nova onda, A gente já atua há muitos anos. O plasma rico em plaquetas ele é utilizado na medicina, na odontologia, agora, mais recentemente na área da estética, mas o procedimento já é estudado, já é utilizado há mais de 20 anos aqui no Brasil, fora do Brasil, até mais tempo. Então, por exemplo, na ortopedia, onde eu tenho uma atuação maior, a gente já estuda isso há 20 anos. Então, não é nova onda, Na área é um procedimento muito sério, muito bem estudado. A gente percebe na literatura vários resultados excelentes, então não é uma coisa nova, Mas no decorrer da reportagem, eles não estão falando de PRP, Eles nomeiam como plasma rico em plaquetas, Como se fosse uma coisa genérica, mas na verdade não é nem plasma rico em plaquetas, eles estão falando do plasma gel. O plasma gel é um outro produto, que é obtido com sangue do próprio paciente, autólogo também, mas ele não tem fator de crescimento, ele não tem as proteínas, não tem celularidade, ele realmente passa por um processo de separação. Quando a gente faz o PRP, por exemplo, a gente usa tubos com anticoagulante, que é justamente para poder separar as células e conseguir obter um número maior de plaquetas. No plasmagel, geralmente eles usam os tubos que não tem anticoagulante, são os tubos secos, Então, na verdade, a gente nem chama de plasma. A gente que é da área laboratorial, a gente nomeia como soro, pela própria constituição ali. Não se chama plasma, O nome certo é soro. Então, esse material ele é submetido a uma alta temperatura, onde vai desnaturar as proteínas, a gente vai acabar não tendo nenhuma função ali bioestimuladora, acaba se perdendo isso por conta da alta temperatura. E esse material ele acaba tendo uma consistência em gel, O próprio nome já diz, que a utilidade dele é para preenchimento, volumização. Então ele vai volumizar, ele vai dar volume, só isso, E hoje na literatura a gente ainda não tem um embasamento grande, evidências onde a gente pode comprovar o tempo de durabilidade, qual é a duração, A gente já viu pacientes que fizeram e tiveram um tempo de 15 dias, por exemplo, e o outro paciente com 3 meses. Então, assim, a gente não vai de paciente para paciente. A gente não tem como dizer hoje, cientificamente, quanto tempo dura esse preenchimento com plasma gel, por exemplo. Mas é uma alternativa interessante, principalmente para quem não quer material sintético, para ter um custo mais baixo do que os preenchedores sintéticos, enfim, é uma alternativa, Mas é uma coisa que ainda está caminhando cientificamente falando. Um outro ponto que ela fala é risco zero. Na medicina, na área de saúde, a gente nunca pode dizer que é risco zero, Existe risco em qualquer procedimento, Desde uma simples aplicação de uma injeção até uma cirurgia grande, Existe sempre um risco, isso tem que ser falado para o paciente. Ela fala também, a paciente, ela fala que ela não sabia dos riscos e tal. Então, o que a gente faz
depois de uma avaliação bem feita. Primeiro a gente vai ver se tem indicação, né, para fazer esse tratamento. E aí depois é elaborado um termo de consentimento, um termo onde estão ali todas as informações a respeito do procedimento, como é feito, o que tem, os cuidados pré-procedimento, os cuidados pós-procedimento, as reações adversas que podem ocorrer, mesmo que mínimas, elas precisam estar relatadas ali. E isso é entregue para o paciente, né? Um profissional experiente sabe que tem que fazer isso, e o paciente fica ciente, né, do que pode acontecer, né? Mesmo que mínimo, ele fica ciente do que vai acontecer. Uma outra coisa que ela fala, né, eles falam que o plasma, ele mostra o plasma gel, né, e fala que é usado para rejuvenescimento. Não, o plasma gel não é usado para rejuvenescimento. O plasma gel é usado somente para volume, para dar volume, né, para rejuvenescimento, para correção de cicatriz, para bioestimulação, para, por exemplo, o que a gente usa na ortopedia para tratar cartilagem, tendão, lesão muscular, enfim, né, para terapias regenerativas, a gente vai usar o PRP. Em alguns casos o PRF, mas o PRP, em termos de fator de crescimento, de bioestimulação, ele é até mais eficiente. Segundo os artigos científicos e a minha prática, minha experiência clínica, né? Então a gente usa bastante o PRP para essa função. Aí ela fala que ela foi informada que poderia substituir uma prótese de silicone, né? Algo desse tipo. O plasma gel, ele não vai substituir prótese de silicone e nem hipertrofia muscular que a gente consegue na academia, com muito exercício, né? Então, não, ele é um preenchedor, um volumizador que dura pouco tempo, mas jamais vai substituir uma prótese ou uma hipertrofia muscular, né? Isso tá fora de questão. Aí ele fala também, de novo lá, ele mostra o procedimento, falando que é PRP, eles nomeiam erroneamente na reportagem toda, né? Eles falam que é plasma rico em plaquetas, e não é. Plasma rico em plaquetas é outra coisa, tem outra função, é completamente diferente. Aí eles falam também da esposa do jogador de futebol que fez um tratamento capilar. Não dá para saber na reportagem qual o tratamento capilar, mas o pouco que parece ali, ela pode ter feito o PRP realmente, né? Porque para alopécia, para problemas capilares assim, a gente usa bastante o PRP e os resultados são excelentes, né? Inclusive na reportagem fala que ela não teve nenhum problema. Porque aqui o que a gente percebe não é o procedimento em si, não é o plasma gel, não é o PRP, foi a intercorrência, que o que aconteceu foi uma contaminação. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, enfatizo isso bastante na minha página, vocês que me seguem, vocês podem ver os outros vídeos que eu publico lá, eu falo sempre disso. É muito mais importante você focar, né, na biossegurança, é a primeira coisa. É mais importante você promover, né, um procedimento seguro do que até o próprio resultado. Não adianta nada você ter uma técnica que te oferece resultados excelentes e você contaminar esse material, né? Então, assim, os cuidados com biossegurança, trabalhar com material estéreo, ter um local adequado para fazer esse procedimento e, principalmente, o profissional tem que ser habilitado, né? Ele tem que ter o conhecimento, né? São vários fatores aí, né? Então, o paciente, ele precisa saber quem é o profissional com quem ele está fazendo o tratamento, né? Se esse profissional tem experiência, né? Se ele tem conhecimento realmente, se o local é adequado. Eu sei que às vezes fica difícil para o paciente observar tudo isso, mas é um alerta que a gente faz aqui, né? Então, tem que ter um local próprio para isso. Não pode ser ali na frente do paciente, na mesa do consultório, não pode ser dessa maneira. É um local apropriado. A gente que é da área
né, de análises clínicas, na área de hemoterapia, na área de laboratório, a gente conhece, né, muito dessa prática, porque a gente usa, né, todos esses fatores de biossegurança no nosso dia a dia. Eu tenho bastante experiência na área com centro cirúrgico, né, que eu trabalho com os médicos, então a gente faz esses procedimentos em centro cirúrgico, por exemplo, e a gente sabe como se comportar, né, como se escovar, a gente aprende tudo isso. Então tem vários detalhes aí que precisam ser até ensinados para os profissionais que querem trabalhar com isso agora, principalmente a área da estética que vem trabalhando com isso agora, vem, né, trazendo esse procedimento, mas eu percebo que falta bastante ainda desse conhecimento, de saber o que é o que é plasma rico em plaquetas, as concentrações de cada técnica, o que usar em cada caso, né, e principalmente sobre biossegurança, né, aonde fazer, como fazer, quais são os materiais que você precisa ter ali para ter toda a segurança possível, para que não ocorra uma intercorrência dessa. Que o que aconteceu não foi, o problema maior não foi o produto final, né, o plasma gel, ou se fosse PRP ou qualquer outro biológico, foi a contaminação, né, foi a intercorrência que aconteceu ali. É muito sangue que é colhido, né? A gente percebe que os tubos não estão acondicionados da forma correta. Você não coloca os tubos dentro de uma cuba ali, daquele jeito. Tem que estar acondicionado direitinho nas estantes de tubo de ensaio. Isso tem que ser homogeneizado. Tem que ir para um lugar que a gente chama de sala limpa, né? Um lugar apropriado para você fazer esse procedimento, né? Então, são alguns fatores aí que são importantíssimos e que a gente percebe que podem ter sido as causas aí dessa intercorrência. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei, que eu ia falar para vocês. Da legislação, eles falam também. A legislação, na verdade, o que acontece é que o Conselho Federal de Medicina ainda entende, né, que o PRP, aí já não é mais falando de plasma gel, eles já misturaram várias coisas aí na reportagem, que a legislação para o CFM, eles entendem que isso ainda é experimental. Mesmo a gente entrando lá no PubMed, tem mais de 13 mil artigos só de colocando plasma rico em plaquetas, fora se a gente coloca PRF, né, ou mesmo plasma gel, tem uma busca enorme de artigos. Na ortopedia a gente já percebe, já observa, né, os níveis de evidência, que a gente chama nível 1 de evidência, que são os artigos mais bem realizados, né? A gente tem os melhores resultados, mais bem elaborados, digamos assim. Então, já tem inclusive evidências altas, né? Então, na verdade, não é mais experimental, mas o Conselho de Medicina ainda considera para os médicos trabalharem com isso como experimental, né? Por exemplo, biólogos, biomédicos, a gente tem uma graduação onde a gente é preparado para trabalhar com material biológico, né? Eu, por exemplo, sou especialista em análises clínicas, então a gente tem todo o respaldo aí do conselho, porque a gente atua com análises clínicas, terapia celular, então a gente manipula terapias regenerativas, então a gente manipula material biológico, né? Somos os profissionais que são preparados para trabalhar com material biológico. Então, o conselho, a nossa formação já inclui isso, né? E a odontologia, por exemplo, eles têm uma resolução própria para leucoplaquetários, né? Também é outro profissional que tem condições de atuar com isso, sim, e atua já há muito tempo. Então, essa questão é para os médicos, infelizmente ainda tem isso, deles ainda, do conselho, né? Embora muitos médicos gostam do procedimento, acreditam e estudam os procedimentos biológicos e a gente sabe, né, dos resultados ótimos que a gente tem na medicina, o conselho ainda entende como experimental. Tem um outro fato que eles colocam lá que é separado, eles querem falar como é feito e acaba falando que é injetado leucócitos no glóbulos brancos.
no paciente e na verdade não é nada disso, né? Aí eles já misturam, porque tá falando de plasma gel não é injetado nada. Aí depois você fala acho que confunde, né, com o PRP. Então, na verdade, a gente não injeta leucócitos quando a gente faz o PRP. O PRP, ele tem o plasma rico em plaquetas, então a gente tem plaquetas. Em algumas técnicas, ele é livre de leucócito, outras não, mas nos artigos científicos a gente nota que um plasma que tem uma concentração baixinha, pequena, mas presente de leucócito é benéfico, que a gente provoca um processo inflamatório. E aí tem vários detalhes em cima disso, que esse processo inflamatório não pode ser exagerado, então a gente não pode ter uma concentração alta de leucócitos, porém é interessante ter uma concentração alta de plaquetas. Até a gente vê alguns resultados na literatura, foi feito o trabalho com PRP e não teve resultado. Mas aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer, como foi feito esse PRP? É a primeira coisa, né? Qual a concentração desse PRP? Essa é a chave, né? Então, se é um PRP que não tem concentração, a gente vê PRP, por exemplo, que são publicados nos trabalhos com 1,6 vezes a concentração do basal, né? Concentrado 1,6 vezes se comparando ao basal. Então, a gente não tem concentração praticamente nenhuma, então difícil de promover um resultado significativo. Agora, quando você tem um PRP que tem de 7 a 8 vezes, né, o volume de plaqueta, com certeza, né, você vai ter um outro resultado. E aí entra outros fatores também, né, indicação, a saúde do paciente em si, a saúde global do paciente. A gente está trabalhando com terapia celular, o paciente também tem que estar saudável. Então, é muitas coisas que a gente olha antes de indicar e de fazer um tratamento desse, né? Eles colocam lá de uma maneira que a repórter vai perguntar, a menina tá vendendo no balcão, assim. Não é dessa maneira que a gente trata material biológico, procedimentos biológicos, procedimentos que vão ser feitos no paciente. Então, tem algumas coisas que, infelizmente, na área da estética, a gente percebe que tá prejudicando, né, esse comportamento, tá prejudicando e tá banalizando técnicas e procedimentos e tratamentos que são excelentes, né, que a gente já tem comprovação científica, mas que não podem ser tratados dessa maneira, né, tem que ter profissionalismo, tem que ter profissionais aí que são realmente especialistas naquilo e tratar de uma forma diferente, né. Eu até me assusto quando eu vejo umas coisas assim, porque não é desse jeito, né? A gente não trata esses tratamentos, esses procedimentos dessa maneira, né? Isso é conversado com o paciente dentro do consultório. Primeiro a gente vai ver se realmente tem indicação, se o paciente vai, né, tem condições de fazer ou não. Não é ele que chega e escolhe no balcão o que ele quer, não funciona dessa maneira, né? Então a gente percebe que são vários erros, inclusive ela fala de filtragem, não existe filtragem nenhuma, então já passa uma informação equivocada para o paciente, nem sabe como funciona o procedimento, né? Então não tem filtragem nenhuma, a gente centrifuga, a gente separa, pipeta, são outros termos, né, que a gente usa. Então, e tem outras coisas que ela fala também de choque anafilático, né? Choque anafilático é um processo alérgico, é uma reação exacerbada do sistema imunológico contra algum agente, né? Que o corpo não reconhece, enfim, responde contra aquilo. Com o PRP não existe isso, com plasma gel, com nenhum autólogo vai existir isso, porque é o sangue do próprio paciente. Então, esse risco não tem, rejeição não tem, né? Então, tem várias falas erradas que confundem o público, confundem, deixam os pacientes assustados. E eu me vi na obrigação de vir aqui, em respeito aos meus pacientes, as pessoas que me seguem, corrigir, né? Corrigir e informar você direitinho. Se você quer saber sobre esse tipo de procedimento, aliás, qualquer procedimento na área médica, na área de saúde, científica, procure um especialista, né? As mídias, né? Esse tipo de reportagem, assim, não é a melhor fonte
para a gente buscar as informações, e nem sempre o que está lá é realmente aquilo. Então a gente precisa saber dosar, né, e avaliar bem a fonte que a gente está utilizando para se informar. Então, se você precisar de qualquer coisa, sendo você paciente ou profissional, a gente aqui da Bioscience estamos à disposição de vocês e sempre tentando passar aí as informações de forma correta e responsável para vocês. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Então, até o próximo vídeo e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!